Gente, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre função da sintaxe, ok? Estou aqui com a apostila aberta e eu vou começar, tá? A função da sintaxe é organizar a estrutura das unidades linguísticas. Quando emitimos uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível, ou seja, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. Exemplo, ano passado, carro, Joana comprou. Joana comprou ano passado um carro novo. Ou seja, na primeira aqui nós temos um exemplo de uma estrutura completamente bagunçada, onde nós temos, né, a gente tem o complemento, depois vem o objeto, depois vem o sujeito e depois o verbo. Então, olha só como a frase está completamente bagunçada. O correto seria, nesse caso, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto, ok? Para assim ficar bem organizado. A diferença entre eles é muito grande, já que o primeiro ano passado, o carro Joana comprou. E depois Joana comprou ano passado um carro. Ou Joana comprou um carro novo ano passado. Ok? Entendo o que são e quais as diferenças entre os elementos da sintaxe. Então, nós temos a frase, tá? E a oração. A frase, ela pode ser qualquer enunciado que vai transmitir uma ideia com sentido. Ela não precisa ter verbo, tá? Ela não vai ter verbo. Ela é somente uma frase, mas ela não tem verbo. Já uma oração, ela há verbo, ok? Essa é a diferença. Então, a frase, ela não tem verbo e a oração tem verbo. A oração é todo e qualquer enunciado que se organiza em torno de um verbo. Nós temos o período, né? A gente divide essa oração em períodos. Nós temos o período simples, na qual vai ter somente uma oração, né? Somente um verbo. Exemplo, João, um rapaz muito alegre. João é um rapaz. Eu tenho a presença do verbo ser, e é somente um verbo. Período composto, a diferença, ter dois ou mais orações. Exemplo, João é um rapaz, é um verbo, muito alegre, consegue, outro verbo, fazer vários amigos. Maria gosta, um verbo, de brincar no parque, ama, outro verbo, viajar. Então, nesse caso, a presença de dois verbos, duas orações, período composto, ok, gente? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Tranquilo? Período simples, período composto, oração e frase. Ok. Vamos falar, então, sobre os elementos da função sintática, né? Na verdade, a função sintática é determinada a partir de uma análise sintática dos termos para entender profundamente que papel desempenha dentro do período e como interfere no sentido da ideia. Ou seja, né, nesse caso, a função ela vai ser separada em termos e elementos. Elementos da função sintática: sujeito, predicado, predicativo. Predicativo pode ser predicativo do sujeito ou do objeto. Objeto, objeto direto e indireto. Complemento nominal, agente da passiva. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, vocativo e aposto, ok? Sujeito. Sujeito é o termo da oração que representa o ser sobre o qual se declara algo, ou seja, ele é o sujeito da frase, é aquele a qual de quem se fala, né? Exemplo, os alunos estão focados na aprovação. Eu tenho aqui um sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho a presença somente de um sujeito. Os alunos. Então, os alunos é o sujeito
e estão focados na aprovação é o meu predicado. A diferença entre o sujeito e predicado é que o sujeito é de quem se fala e o predicado que se fala a respeito de quem se fala. É o que se declara do sujeito, ok? Ok, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Eu e o mozão passamos por uma fase difícil. Eu e o mozão, nesse caso, é sujeito composto. Por quê? Eu tenho um sujeito e outro sujeito. São duas pessoas dentro de uma oração, ok? Classificação do sujeito. Sujeito determinado. Sujeito determinado é quando ele é identificado na oração, ok? Ele pode ser simples, composto ou oculto. Sujeito indeterminado, quando ele não é identificado, ele não aparece na oração, mas ele existe, ok? Sujeito inexistente é aquele que não, é aquela oração que não tem sujeito, ou seja, né? No caso, são orações que não apresentam sujeito, ok? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Temos também sujeito oculto, ou seja, ele existe lá, mas ele é explícito, né? Ele está entre explícito e indeterminado, mas ele aparece. Dá para você saber. Estudamos. Estudamos tem sujeito, porque refere ao pronome nós. Ou seja, nós estudamos concordância verbal. Dormiu até tarde, ele, aqui, ó, o sujeito oculto, ele. Eu consigo saber que se dormiu, quem dormiu foi ele. Então, ele dormiu até tarde, olha o pronome. Sujeito determinado, existe, mas o contexto não permite a sua determinação. Por exemplo, disseram que ele foi eleito. Disseram. Alguém sabe quem disse? Não, ninguém sabe quem disse, mas disseram. Ou seja, tem um sujeito participante, mas não sabemos especificamente quem que falou, né? Quem está, mas sabemos que existe o agente, né? O sujeito. Só não sabemos quem foi, ok? Capturar o fugitivo. Ou seja, o verbo está sempre na terceira pessoa do plural. Eles capturaram, eles disseram. Nesse caso aqui, disseram. A gente sabe quem disse? Não, mas disseram. Com o pronome se no verbo intransitivo ou verbo de ligação na terceira pessoa do singular. Acorda-se feliz, precisa-se de roteirista, falavam mal do meu vizinho. Então, ou seja, aqui nós temos a partícula se. Partícula do pronome se, nesse caso, também vai ser determinante de um sujeito indeterminado. 3, com verbo no infinitivo pessoal. É difícil agradar a todos. Olha lá o verbo. É difícil. Seria bom pesquisar mais sobre o assunto. E o sujeito inexistente é associado à oração sem sujeito. Ele realmente não tem sujeito, tá? Não se associa ao sujeito porque não há oração. Por exemplo, lá faz muito frio. Lá faz muito frio. Não tem sujeito, ó. Choveu a tarde toda. Ah lá, indicando o fenômeno da natureza. Não tem sujeito. Trovejou muito. Também fenômeno da natureza. Havia, lá o verbo haver no sentido de existir. Havia muita gente no concurso. Houve poucas inscrições, por isso foram prorrogadas. Havia muita gente no concurso. Ah lá, verbo fazer indicando o tempo ou clima. Ah lá, no sentido de tempo, ó, são 2 horas, está cedo, faz um calor. Infernal no Rio de Janeiro. Vamos lá. Exercícios, tarefa. Vamos, então, vou dar um tempinho para vocês fazerem os exercícios, ok? 5 minutos e eu vou corrigir, ok? 2 minutos, 5 não, é 2 minutos, ok? E a gente começa, tá? Ok?
Ok, gente? Dois minutos para fazer. Então, eu vou corrigir, ok? Vamos lá. Relacione as orações com os tipos de sujeito. Letra A. Denise, pode responder essa. Choveu muito ontem à noite. Sujeito composto, oculto, oração sem sujeito, sujeito indeterminado ou sujeito simples? Eu acho que é o sujeito simples. Sujeito simples? Não é sujeito simples. Ele é fenômeno da natureza, ok? Se é fenômeno da natureza, ele é? Se ele é fenômeno da natureza, é sujeito indeterminado. Letra A, choveu muito ontem à noite. Sujeito indeterminado, ok? Ok? Ok, Denise? Eu tinha cuidado um mudo aqui que meu filho tá falando. Ah, tá. Letra B. Cantar faz bem para a alma. Cantar faz bem para a alma. Qual sujeito é nesse caso? Deixa eu ver uma pessoa. Sara, pode responder, por favor, esse? Cantar faz bem para a alma. Pode responder? Ih, então vamos lá. Lidiane, pode responder isso, por favor? Sujeito simples? Sujeito simples. Por quê? Cantar faz bem para a alma. Ou seja, né? Cantar é o verbo, ok? Mas cantar no sentido de é um verbo, mas tem sujeito. Cantar faz bem para a alma. Porque, né? Tem sujeito, mas o sentido de que cantar faz bem para a alma, ok? C. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Denise pode responder.
Peraí, professor, eu perdi. Sujeito composto? Composto, muito bem. Aqui eu tenho dois sujeitos, as chaves e as malas, ok? Ok. Vamos lá. Não encontraram o culpado. Sujeito. Sobrou sujeito indeterminado e sujeito oculto. Eu acho que eu falei que a era indeterminado, né? Não é. Oração sem sujeito. Choveu, fenômeno da natureza, oração sem sujeito, ok? Corrigindo, tá? Corrigindo, então, letra A é oração sem sujeito. Eu confundi. Sujeito indeterminado é aquele que aparece. Então, a letra D é o quê? Se não encontraram, eu não sei quem foi, mas teve sujeito, tem sujeito, então o sujeito é o quê? Indeterminado? Indeterminado, isso aí. Ok? Eu confundi mesmo a palavra. 5. Vamos lá. Sujeito sim. Não. Sujeito. Letra D. Não Não é a última, né? Letra Perdi o E. voo. Perdi o voo. Perdi o voo. Quem perdeu o voo? Não sabemos quem. Sabemos. Se o verbo se, se o verbo está conjugado, perdi, quem perdeu foi Eu. eu. Sujeito o quê? Me perdi. Sujeito simples. Oculto. Não, culto, me perdi. Não tem problema Tá não. vendo? Me perdi de verdade. Sujeito oculto, tá? Por que nesse caso que é Aham. sujeito oculto? Porque eu tenho o pronome eu. Ele Ah, sim. aparece, ok? Ele não está explícito, mas ele aparece. Número 2. Ok. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e qual o tipo de sujeito dessa oração? Qual é o sujeito? Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Hum, Sujeito simples? Sujeito simples. Então, na verdade, aqui, o dificuldades é o nosso sujeito, ok? Uhum. Na verdade, é só inverter. Nas dificuldades, nunca me faltou ajuda. Então, é porque ele só está invertido. Nas dificuldades, nunca me faltou ajuda, ok? Ok. Então, a letra B, dificuldade, sujeito simples, ok? Ok. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Cantar faz bem para a alma. Para a alma faz bem, cantar faz bem. Então, o sujeito aqui é a alma, ok? Ok. Na letra B. Então, por isso que ele é simples. Ele aparece. Vamos lá. É só isso mesmo? Só sujeito nós vamos estudar? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre o predicado, gente. O predicado, ele é, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma frase. Por exemplo, aqui, ó. O paciente caiu do leito. Núcleo. Aí nós temos também o núcleo do sujeito, tá? O núcleo é a palavra mais importante do sujeito, ok? Então, olha lá, paciente. Vamos lá. Aqui, ó. O paciente caiu do leito. Caiu do leito. Caiu do leito, qual que é o meu sujeito aqui nesse caso? O paciente caiu do leito.
Qual O que é o sujeito nessa no frase? caso Qual seria é? o paciente? O paciente. O núcleo do sujeito é qual? Caiu? O núcleo do sujeito. Ah, tá, peraí. Se o sujeito é o paciente, o núcleo do sujeito é? Leito, então. É o Não paciente sei. mesmo. É É? paciente. Aham. Só que não vai ser o, porque o ali não me interessa. O que interessa é paciente, é a palavra mais importante, ok? Ah, entendi. Entendeu? Então, por isso que Aham. ele é sujeito simples, ele tem só um núcleo, Ah, ok? sim. Agora eu É, entendi. entendeu? Deixa eu ver Aham. aqui. E qual que é o predicado, então, dessa frase? O paciente é o sujeito, o predicado é o... No... É o restante da frase. É do verbo em diante. Caiu do leito. Esse é o meu Ah, tá. predicado, ok? Então, ó, o sujeito, o paciente. O meu predicado é, então, caiu do leito, ok? Ok. O predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, por exemplo, eu tenho lá a frase. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Outro exemplo. Ah lá. Precisa-se de roteirista. O meu sujeito é. Ah, não, esse aqui não. É, sim. O meu sujeito é precisa-se e de roteirista é o meu predicado. Ok? Aqui, ó. Uhum. Outro aqui, deixa eu ver. Dormiu até tarde. O meu sujeito é ele. Dormiu até tarde é o predicado. Ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Objeto. Vocês sabem o que é objeto? Refresca a mente. Vamos lá, vou refrescar então. Vamos pegar o exemplo da primeira frase, que é a frase mais curta que nós temos. O paciente caiu do leito. Então, nós já sabemos que o paciente é o sujeito, o predicado é caiu do leito. Qual que é o verbo da frase? Qual que é o quê? No Verbo. vídeo. O verbo. Ah, caiu Caiu, muito bem. Se ele caiu de onde? do leito. Do leito. Então, esse verbo, para ele ser objeto direto, ele precisa ter um verbo transitivo direto, ok? Sim. O verbo Ok. transitivo direto, na verdade, ele é sem preposição, tá? E o Uhum. indireto, ele é com preposição. Então, o verbo transitivo direto, ele não existe, ele não tem preposição. E o verbo transitivo indireto, ele tem preposição. Então, aqui eu tenho preposição ou não? É só eu fazer a pergunta. O paciente caiu de onde? Há preposição ou não? Sim. A Sim, preposição. a preposição de, ok? Então, se tenho preposição, então essa frase é objeto indireto. Direto. Porque é Indireto. indireto, porque tem o verbo transitivo indireto, ok? Então, por Ok. isso, a frase é objeto indireto, ok? Se fosse direto, não teria. Deixa eu pegar uma aqui que não tem. Aqui, ó. Seringas e agulhas estão no lixo. Seringas e agulhas estão onde? Ah, não, aqui também No tem. lixo. No lixo, aqui também tem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele dormiu até tarde. Ele dormiu, é o meu verbo. Dormiu o quê? Até Até tarde. a Então, se tarde. apareceu o quê? Onde? Sem preposição, então ele é objeto de Direto. direto. Então, nesse caso, até tarde, tarde é o objeto direto, ok? O verbo é Ok. transitivo direto, então o meu objeto, logo, tarde tarde é objeto direto, ok?